Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário. Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, dos estúdios da TV, sempre falando dessa cidade que é imensa. Tem tantos e tantos problemas, mas muita gente trabalhando para resolver esses problemas que enfrentamos no dia a dia. Início do programa, como já fazemos há um bom tempo, te avisar, né, que em Guarulhos temos um grande site, www.guarulhosweb.com.br. Tudo que acontece em Guarulhos, veja só você aí, ó, é esse site. Você encontra sim nesse site. Vou mandar um abraço para o Zanon, para o nosso amigo Decinho Pompeu e também para toda a equipe, o Danilo Sanches, Antônio Boaventura, todos. Um grande abraço a todos. Bom, essa semana aí tivemos uma grande discussão na Câmara, que já vem sendo levantada aí um tempo, com relação a um projeto de lei que era para ser deliberado, nem chegou a ser deliberado. Projeto de lei que proibia os sacrifícios de animais em cultos religiosos. Houve uma grande manifestação e acabou sendo arquivado antes mesmo de chegar à discussão na Câmara. E para falar um pouquinho, não só sobre isso, mas também sobre cultura africana e também sobre intolerância religiosa, trouxemos nosso amigo aqui, o professor Zezinho França do Kabila. Boa noite, Zezinho. Boa noite, meu querido amigo Roberto Samuel. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. E novamente não estou aqui para falar de arte, de cultura, para a gente falar poesia, novamente para falar sobre um problema recorrente, que é a intolerância religiosa, mas estamos à disposição. É interessante que na última vez que ele esteve aqui, também apareceu um projeto de lei que pedia a proibição de sacrifícios de animais em rituais religiosos, né? Mas por que é importante, Zezinho? Quando a gente fala religião de matriz africana, nós estamos falando do quê? Religiões de matriz africana no sentido real da palavra. São as religiões animistas que partem do continente africano, que é o continente mãe, da onde surgiram os primeiros seres humanos na Terra, comprovado pela antropologia e pela arqueologia,
esses seres humanos, esses hominídeos que surgiram naquela região, desde dos primeiros fósseis que nós encontramos, né, Lucy, Eris, os Australopithecus, Pithecanthropus, né, Homo habilis, Homo erectus, todos foram encontrados naquele continente, que depois foram espalhados pelos outros continentes depois da separação da Pangeia, ou seja, do continente único. Esses primeiros seres humanos da Terra cultuavam a natureza. Aliás, todas as tribos, todas as nações tribais têm deuses baseados na natureza. No Brasil, os índios reverenciam Tupã, que é o sol. Não só Tupã, Kikyo, que é a natureza. Né? E vários, Jaci, que é o sol, a lua, Guaraci, que é o sol, e toda a natureza também. Tupã é o sol. Não. Tupã não é exatamente o sol. Não. Tupã é o criador de todas as coisas. Né? Na verdade, segundo uma lenda guarani, o pai de Tupã e de Guarani seria Kikyo, e que teve os filhos gêmeos, e num determinado momento eles se separaram. Tupã foi para o norte e Guarani foi para o sul. Todas as nações ortodoxos originais, eles trazem o culto à natureza como culto básico, que é o culto animista. Então você vai pegar a cultura grega, você vai ver todos aqueles deuses ligados à natureza. Apolo, o sol, você vai ter Zeus, o trovão e os raios, e aí por diante. Você vai pegar a cultura egípcia, tem o culto, todos os deuses são ligados à natureza, a cultura mesopotâmia. Mas a base de tudo isso estão com os primeiros hominídeos lá atrás, que é justamente na África subsaariana. É verdade. E esses seres humanos que surgiram ali cultuaram pela primeira vez, a primeira manifestação de culto do ser humano foi feito por esses seres hominídeos na África subsaariana, e por isso é chamado de religiões de matriz africana. Cada nação, cada etnia que foi formada a partir dessa geografia, dessa hermenêutica geográfica africana, vai trazer os mesmos deuses com nomenclaturas etimológicas e linguísticas diferentes. Por exemplo, para os dahomeanos e maleses, essas divindades vão se chamar voduns. Para os iorubanos, que pega aquela África centro-oeste, vão se chamar orixás. Para os bantus, que pega da África centro-sul, né, vão se chamar inquices, ou miquices, ou niquices. E cada tribo vai trabalhar essas divindades de acordo com as conveniências tribais. Mas as divindades são as mesmas. E no Brasil, elas ficaram conhecidas como candomblé? Candomblé porque o candomblé não é uma religião africana. Vamos deixar uma coisa bem clara. O candomblé ele não veio para o Brasil. O candomblé se formou no Brasil. Os negros africanos, os pretos africanos, trouxeram essas divindades de todas essas tribos e etnias nos navios negreiros. Quando aqui chegando, eles foram misturados nas senzalas, justamente para evitar rebeliões. Misturavam-se línguas, etnias, etimorfologia nas senzalas para evitar as comunicações e os motins. Só que a natureza dá o seu jeito, né? E eles para cultuar as suas divindades, acabaram agrupando divindades similares, e essas divindades similares eram cultuadas com nomes específicos. Por exemplo, todos os deuses da caça. Os bantus chamam de Gongobila, Kabila, Tauamin, Guatauamin, Mutalambô, Mutacalambô. Os iorubanos chamariam de Danadana, Ibu, Ibualamo, Inli, Logunedé. Os jejes, os dahomeanos, chamariam de Azacá. Juntou-se tudo isso, chamou de Oxóssi. Os deuses do metal, Ogum, Ogundilê, Ogum Onirê, Ogum
Os bantus iriam chamar de Roxo-Mocumbo, Macumbê, Macumbi. Os dahromianos chamariam de Badagri, chamariam de Orixagu. Virou tudo Ogum. Yansan, Boborocema, Caiango, Vodunjó, virou tudo Yansan. Porque eles só tinham um dia para poder cultuar todo esse panteão de várias tribos e sabedorias diferentes que vieram da África. Essas misturas acabaram se transformando numa religião estritamente brasileira chamada Candomblé. Qual a diferença entre o Candomblé e a Umbanda? Umbanda é uma coisa maravilhosa, deliciosa, eu amo demais e respeito muito a Umbanda. Mas nós temos que dar, algumas explicações muito claras sobre a Umbanda. A Umbanda não é religião especificamente no sentido teológico da palavra, porque não tem divindade própria e não existe um culto litúrgico fundamentado. Então, o que impede que ela seja estritamente uma religião, o Roberto Samuel. Ela lida com entidades perispirituais, ou seja, ectoplasmáticas, que nós no Candomblé chamamos de catiços. São entidades de luz, são entidades que vêm para ajudar as pessoas. Ela parte de uma experiência de um grande homem espírita kardecista em Niterói, em 1908, chamado Zélio Fernandino de Moraes, que, numa sessão kardecista, incorporou um índio que se autodenominou Caboclo Sete Encruzilhadas, e um preto velho, um negro africano, chamado Pai João de Angola. E os kardecistas, os espiritualistas daquele centro, em Niterói, disseram que não poderiam acolher aqueles espíritos no centro, porque eles eram espíritos de baixa luz, porque eram negros escravos e eram índios. Então, não poderiam acolher ali. Então, dali saiu Zélio Fernandinho de Moraes, com a ordem do Caboclo Sete Encruzilhadas, de criar uma nova ordem religiosa que pudesse atender caritativamente o povo, tanto espiritualmente como materialmente, e poder dar abertura para que essas entidades chamadas pelos kardecistas de baixa iluminação, pretos velhos, boiadeiros, marinheiros mortos no mar, em pescarias e outros tipos de seres, de seres não espirituais, mas perispirituais, pudessem trabalhar. E foi criada a Umbanda a partir daí. É uma das coisas mais maravilhosas. Entretanto, no século XVII, antropólogos franceses já davam conta que em Angola havia uma religião chamada Umbanda das Almas. Então, essa Umbanda das Almas, que depois vai ser chamada no Brasil de Angola Caboclinha, existem alguns estudiosos que discordam dessa associação. Ela não é exatamente essa Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, que é a Umbanda que nós conhecemos no Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, vou ter que parar um rápido intervalo e já voltamos falando com o Zezinho França. Muito interessante essa questão aí das religiões que eu não sabia. É rapidinho.
Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Tribuna Livre, hoje recebendo o professor Zezinho França, falando um pouco sobre religiões. O primeiro bloco foi muito legal, ele deu uma explanação sobre as origens das religiões africanas, que como o candomblé se formou aqui. Bom, nesse segundo bloco vamos falar um pouquinho sobre intolerância religiosa. Tivemos aí um projeto de lei, inclusive colocado pelo vereador Novinho Brasil, que foi a pedido, ele me disse que foi a pedido de pessoas ligadas à defesa dos animais. Bom, foi o pessoal das religiões africanas, disse que era preconceito religioso, e também aqui vai uma pergunta do Anderson. Todo mundo sabe que existe muito preconceito sobre religiões. Como conviver com isso? Isso é intolerância religiosa, Zezinho? Vamos deixar uma coisa muito clara. Da última vez que eu vim aqui, eu falei uma coisa e foi muito enfático nisso. Candomblé, ele tem bases religiosas, bases teológicas como qualquer outra religião. E são duas: sacrifícios e oferendas. Se você tirar um desses pilares, você derruba a religião de tal maneira que ela não se recupera, ela não pode ser praticada. Não existe prática religiosa do candomblé e de nenhuma religião de matriz africana. Não se esqueça, não existe sacrifício na Umbanda porque ela não é uma religião de matriz africana. Ela tem origem no kardecismo, eu disse. Então vamos separar isso. Religião de matriz africana, ela necessita desses dois pilares. Se você tirar um dos dois, ela deixa de existir. Quem está tentando retirar o nosso direito constitucional, está lá no artigo 5º, parágrafo 6º da Constituição Brasileira, que é o nosso direito ao culto, à liturgia e os nossos locais sagrados, bem como na Declaração dos Direitos Humanos, no seu artigo 18, que nos dá o direito de todo homem praticar pública ou privadamente a sua religião, bem como as suas liturgias. E principalmente porque estamos num Estado laico, sabe muito bem que se retirar o nosso pilar, nós vamos deixar de existir. Mas o pessoal diz que há o sofrimento, vocês acabam sacrificando de uma forma... Como é que essas pessoas podem falar do que acontece se elas não têm acesso? Porque são atos sagrados e são atos secretos. Então eu vou dizer como é que o sacrifício é feito na nossa religião. O animal, ele é saudado, ele é louvado, ele é enfeitado, alimentado, banhado. Nós nos prostramos a ele, nós rezamos, nós agradecemos, nós sacrificamos para a divindade
e depois aquela carne é comida em comunidade. Não existe sacrifício para se jogar essa carne fora. O orixá, ele não come aquela carne. A carne, ele nos dá para matar a nossa fome. Se nós, da casa, do ilê, do inzo, do abaçá, do cuê, não conseguirmos consumir aquela carne que foi sacrificada inteira, somos obrigados a distribuir para a comunidade para matar a fome. Isso não é nenhum absurdo. Nós não maltratamos os nossos animais ritualísticos. Os animais que são maltratados realmente são nos rodeios, vaquejadas e nos frigoríficos. Se nós vamos lutar contra a matança de animais, então a gente não vai comer mais frango e a gente não vai comer mais coxão mole, bife, porque ninguém come bife de boi vivo. Ou você acha que o boi estava vivo quando foi tirado o contrafilé dele? O boi foi morto, é um cadáver. Da mesma maneira que ele é morto lá no frigorífico, ele é morto dentro dos nossos rituais. E eu lembro, intolerância religiosa, o Roberto Samuel, acontece quando existe duas coisas. Quando existe proselitismo e Estado autoritário. O proselitismo ele aconteceu na formação do islamismo, que Maomé, enviava emissários dizendo para os reis das tribos e lugares, ou você se converte ao Islã, nós vamos invadir o seu país. E é assim que acontece. Até hoje, infelizmente, alguns radicais muçulmanos não entendem que se eu não falar Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad illallah, ou seja, só Deus, só Allah é Deus e Maomé é meu único e absoluto profeta, então eu sou indigno e vou para o inferno. E já que eu vou para o inferno mesmo, ele me manda, ele poupa o trabalho de Deus e recebe um galardão no céu de 60 virgens porque mandou um infiel para o inferno. Isso é ruim, mas são as mesmas justificativas que o Papa deu para as cruzadas no começo do segundo milênio. Mas você acha que a gente evoluiu o suficiente? Não, a humanidade não evolui quando existe proselitismo e Estado autoritário. A Venezuela, o Nicolás Maduro está perseguindo as pessoas que cultuam, fazem o culto de Maria Leonza. Inclusive, tentou impedir o festival na montanha Quimbayó, que é a montanha sagrada de Maria Leonza, o ano passado. No Equador, o Rafael Correia tem perseguido os maias e os incas, descendentes maias e incas, dos seus cultos tradicionais. Na Bolívia, Evo Morales tentou taxar os chás ritualísticos dos indígenas como entorpecente. Que é uma espécie de entorpecente, que é coca, né? Mas é uma coisa não que necessariamente. É feita há 300 anos. Nós temos aqui o Santo Daime, entendeu? Agora, todas as vezes que existe Estado autoritário... Como conviver com isso? Nós temos que conviver... Nós temos que entender que um Estado democrático é um Estado que convive com a pluralidade. Eu não sou obrigado a cultuar o seu culto. Eu posso não concordar com a Eucaristia consubstancial da Igreja Católica, mas eu não vou tentar tirá-la da Igreja Católica, porque se eu tirar a Eucaristia consubstanciada, sabendo que é um sacrifício vivo de Jesus Cristo a cada missa, eu vou destruir a tua religião. Olha que como o assunto é cheio, nós estamos nos 2 minutos finais já, você viu como correu? Tá vendo? Mas é muito rico esse assunto. E a gente com certeza vai convidar o Zezinho outras vezes para falar um pouquinho. O Anderson mandou um abraço para o professor Zezinho. E também aqui, nós temos aqui um pedido aqui. Bom, vamos deixar, enquanto eu leio aqui, deixar esses 2 minutos para o Zezinho se despedir da gente, né? Eu quero deixar um grande abraço para o povo da minha cidade querida, Guarulhos. Os meus amigos que aqui estão, Roberto Samuel, o povo de Guarulhos,
ao pessoal que está me vendo na internet, a minha mãe de santo, minha sacerdotisa Solange de Oxum, o Minho Lodeci, meu pai Juvenal, são pessoas que eu amo profundo e totalmente. E eu quero dizer o seguinte, respondendo inclusive ao internauta, nós podemos viver harmonicamente quando nós vivemos baseado no respeito humano. Eu não preciso, como José Régio disse na sua poesia Cântico Negro, eu não sei para onde vou, eu não sei por onde vou, mas eu sei que eu não vou por aí. Eu não preciso concordar com você para ser seu irmão. Nós podemos comungar de um pensamento democrático e humano e justo e fraterno, sem necessariamente eu cultuar o mesmo culto seu. Um beijo a todos, uma boa noite e que o meu pai, Babaming e Boalamo, possa abençoar com todas as farturas todos vocês. Olha, e o Gilberto Ramiro acabou fazendo a pergunta no final do programa. Perguntar para você para falar sobre as Virgens do Paraíso. Ele já chegou, a citar, mencionar, né? A mencionar, mas é uma coisa muito mais complicada, Ramiro. Obrigado, Ramiro, por estar nos acompanhando, sempre estar nos acompanhando aí. Gente, vamos convidar ele outras vezes aqui, eu prometo. Essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Procure lá, Tribuna Livre Roberto Samuel, e curta a nossa página, Tribuna Livre, para poder até ajudar a gente a propagar cada vez mais o nosso programa. Sabemos que Guarulhos não tem TV aberta, temos que ir atrás do cabo aqui, então a gente tenta lutar das nossas formas. Um abraço e até o próximo programa.